Fala galera, vamos começar hoje mais uma aula da nossa disciplina Redes de Computadores. Essa semana vamos falar um pouco sobre a camada de aplicação. A camada de aplicação ela possui protocolos que vão servir ao cliente. Então, a aplicação ela é responsável, por manter um contato com o usuário. Então, ela tem programas, ela tem aplicações que vão fazer a interação humano-computador. Geralmente, o computador cliente ele faz uma requisição, é onde o usuário ele geralmente trabalha, Então ele vai fazer uma requisição e aí essa requisição vai ser enviada para o servidor, onde também vai ter uma aplicação aguardando, E aí essa aplicação ela vai enviar as informações para o cliente. Aqui a gente tem exemplos de aplicações, aplicações no usuário, HTTP, FTP, Telnet. Então uma aplicação do cliente que vai abrir a requisição, vai enviar essa requisição e essa requisição vai ser recebida pelo servidor que vai estar escutando em uma porta específica, Olha aqui o conceito de portas que a gente aprendeu na aula anterior, Então o cliente ele abre a requisição geralmente em uma porta alta, bem alta, acima de 1024, e o servidor ele vai receber essa requisição em uma porta bem conhecida, Por exemplo, o HTTP na porta 80, o FTP na porta 21 e o Telnet na porta 23. Bom, então vamos falar um pouco das aplicações para que vocês possam entender um pouco, A gente tem o Telnet, que ele é um protocolo de rede, ele trabalha em cima do TCP e ele serve para emular um terminal, Então assim, eu tenho um terminal em uma máquina, em um servidor, e eu utilizo esse Telnet como um acesso, Hoje a gente utiliza muito o SSH para fazer a simulação, mas o Telnet era muito utilizado para isso. Então eu posso emular esse terminal. Eu uso o Telnet também para fazer algum teste, para saber se aquele servidor está funcionando. Eu posso usar o Telnet, o IP do servidor e a porta que está sendo utilizada. Então o Telnet ele pode emular qualquer porta. Por exemplo, eu quero ver se a porta 80 está aberta e funcionando. Então eu coloco Telnet, o IP do servidor, porta 80, e aí se conectar, aquele servidor está recebendo conexão corretamente. A gente tem o FTP, que é o File Transfer Protocol. Esse protocolo faz a transferência de arquivos, Então ele é um protocolo que é responsável por transferir arquivos de uma máquina para outra, certo? É muito utilizado por programadores, quando eles precisam enviar um site para produção, enviar um site para a máquina, para o servidor, geralmente utilizam o FTP. A gente tem o SMTP, que ele é utilizado, é um protocolo de envio e recebimento de e-mails, Então ele possui uma fila que ele vai enviando essas mensagens. Então o SMTP é um protocolo de envio de e-mail. Temos o SNMP, que é um protocolo que a gente vai utilizar no módulo seguinte, que é para fazer o gerenciamento da rede, Então ele que faz o controle dos dispositivos, Então ele envia e recebe informações de cada dispositivo, e aí a gente, através dele a gente consegue saber se esse dispositivo está funcionando normalmente. O DNS, para nós humanos é muito mais fácil guardar um nome do que um número, Então pensando nisso, criou-se o DNS, que faz essa conversão de nome em número, Então é muito mais fácil eu gravar www.google.com
do que 200.128.14.130, né? Então, assim, se eu tivesse que gravar os números de todos os sites, ficaria muito difícil, né? Então eu guardo o nome e eu tenho um servidor, uma aplicação que vai fazer a conversão desse nome para o número, que é o IP, que é o que o computador precisa, né? Então ele só faz isso, ele faz essa conversão de nomes em números. Aqui a gente tem uma estrutura bem conhecida do DNS, né? Ele sempre vai ter um diretório raiz, que é de onde tudo vai começar. Então esse diretório raiz ele é gerenciado por servidores né, de empresas altamente confiáveis, né? Esse diretório raiz ele vai dividindo em BR, que é do Brasil, né? Com, que seria comercial, educacional, gov, governamental. E aí cada galho dessa árvore, né, ele significa um ponto a mais na escala aí. Então, por exemplo, se eu tenho empresas.com.br, empresa1.com.br, isso significa que ele está dentro do servidor BR, que está dentro do servidor com empresa 1. Então, empresa 1 seria um DNS cadastrado dentro de .com, que está cadastrado dentro de .br. Né? Então, hoje já não está seguindo muito uma ordem, né? Antigamente a gente tinha o com só de comercial, então uma empresa que não era comercial, ela não poderia entrar no .com. Mas hoje a gente vê muitas pessoas, né, utilizando o .com. Ainda se respeita muito o .edu, que é que é o educacional, o .gov, que é governamental. Esses ainda são bem respeitados, né? Então aí a gente vai ter vários subdomínios, né? E cada subdomínio representa um galho dessa árvore, né? A gente tem o DHCP, né? O DHCP ele é um servidor que faz a distribuição de IP numa rede. Então, através do DHCP a gente não precisa mais configurar o IP manualmente, né? A gente pode colocar lá o DHCP automático, que aí o IP, a máscara, a subrede, os roteadores default, as rotas, os servidores de DNS, de novo, são configurados automaticamente a partir do momento que eu plugo, né, a minha máquina no ponto de rede. Ela vai verificar se tem algum DHCP na rede e vai solicitar a configuração. O DHCP ele já está pré-configurado para enviar essas informações, então ele vai pegar a informação que ele tem e vai enviar para essa máquina, e essa máquina com essas informações vai configurar automaticamente essas informações aí no seu computador. Então por isso que quando você chega a um computador, chega a uma rede, né, de uma escola, de uma empresa, geralmente quando você conecta na rede daquela empresa, você não precisa configurar mais nada, né? Se não existisse o DHCP, você teria que informar manualmente o IP, a máscara de subrede, as rotas default, os servidores de DNS. Seria o mínimo para a sua rede funcionar. Bom, era isso a aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima aula.